Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje na nossa atividade a gente vai falar um pouquinho sobre os comparativos, vamos rever as atividades da aula anterior e vamos avançar um pouquinho nesse tema. Tá? Então a atividade de hoje a gente vai corrigir os comparativos de superioridade que nós vimos na última aula, que foi passada através do vídeo anterior, e depois vamos falar um pouquinho sobre os comparativos de igualdade e inferioridade. Tá? Então aqui a atividade da aula anterior, eu vou colocar aqui as respostas, tá? Se alguém tiver dúvida com relação a alguma questão, depois me manda mensagem no privado, que depois a gente conversa então individual, tá? Lembrando, os comparativos, os comparativos de superioridade, eles comparam uma coisa que é superior a outra, uma pessoa que é superior a outra, né? E assim por aí vai. Então aqui nós aprendemos que os comparativos eles têm duas maneiras, né? Eles têm, primeiro, a maneira com os adjetivos pequenos, né? Médios e pequenos, que são acrescidos de ER. E os adjetivos maiores, que acrescentam a palavra more antes do adjetivo. E ainda temos os casos dos adjetivos que são irregulares, como o adjetivo good e o adjetivo bad. No caso de good, a forma comparativa dele é better, e do bad, a forma comparativa dele é worse. Ok? Vamos lá. Então, apples are, eu tenho than chips. Então, eu tenho maçãs são alguma coisa, né, do que batata frita, né? Healthy é o adjetivo que a gente vai usar, que é saudável, né? Saudável no modo de comparativo, como ele termina com THY, eu tenho que mudar a palavra como se escreve, porque é uma palavra de tamanho pequeno, não é uma palavra grande, tá? Então ela precisa ser acrescida do ER. Como que ficou então? Healthier, tá? Elephants are than bears. Eu tenho aqui o adjetivo big, então eu quero dizer que os elefantes são maiores do que ursos, né? Do que os ursos. Então eu tenho big, que termina com G, e B, ou seja, consoante, vogal, consoante. O que eu preciso fazer? Dobrar a última consoante, né? Além de acrescentar o ER. Eu tenho aqui a palavra, o adjetivo expensive, que é uma palavra grande. Olha só como a gente fala expensive. É uma palavra, né, considerável aí. Se é uma palavra grande, eu vou precisar mexer nessa palavra? Não vou precisar mexer. Eu vou precisar fazer o que então? Eu vou somente colocar o more antes do adjetivo e somente assim, só repetir o adjetivo, sem mexer nela, sem acrescentar nenhuma coisa. Tá? Aqui eu vi que teve muita gente que errou nessa palavra, no slow, mas eu vou explicar por quê. Slow, teoricamente, ele terminaria com consoante, vogal e consoante. Só que o W, ele é um caso à parte, porque muitas vezes ele é considerado vogal, muitas vezes ele é considerado consoante. Nessa palavra, como ele tem o som low, slow, ele não é considerado uma consoante. Por isso, eu só coloco o ER, não coloco outra consoante W, tá? Então, quem colocou, fique atento aí depois para corrigir, mas é um erro, né, que é bem comum mesmo, as pessoas confundem. Aqui tem o caso do adjetivo good, que é um adjetivo irregular. Então a frase diz I am melhor, né, no caso o good, o bom, na forma de comparativo, ele fica melhor at English than my brother. O que eu quero dizer aqui é o quê? Eu sou melhor no inglês do que o meu irmão. Então esse melhor virou better. My friend is than me. Eu tenho aqui my friend is, e eu tenho a comparação comigo. Estou comparando meu amigo comigo. Qual que é a comparação que eu quero fazer com ele? De altura, tall. Então a informação que eu quero passar é: o meu amigo ele é maior, até porque são são comparativos de superioridade, então maior do que eu. Aqui a palavra tall já tem dois L's, não tenho que fazer mais nada, só coloco o ER, certo?
Próxima palavra, próxima frase. Julia is, then Elisa. O adjetivo thin significa magro, né? Então eu quero dizer que a Julia ela é mais magra do que a Elisa, tá? Lembre-se que, pessoal, todas essas situações a gente está sempre usando o verbo to be. Ó. Apples are, elephants are, gold are, buy. Eu coloquei are aqui, mas deveria ser o is. Olha, cometi um erro e não percebi. I am, porque aqui o verbo to be tem que ser de acordo com o sujeito, né? My friend is, né? Por aí vai. Então, agora eu tenho my father, né? Detalhe, voltando aqui um pouquinho no anterior. Terminou com consoante, vogal, consoante, olha lá, dobrei a letra N. Tá? Vi que muita gente prestou atenção nisso e fez certinho. O exercício anterior, ou melhor, o exercício seguinte, my father is, then Paula's father. Strong. Strong é forte. Então eu quero dizer o quê? Que o meu pai ele é mais forte do que o pai da Paula. Né? A palavra strong, já por você pronunciar ela, né, strong, é uma palavra curta. Né? Então eu não vou colocar o more, eu vou colocar o ER no final. Tá? E aqui eu tenho a comparação do livro do Senhor dos Anéis, Lord of the Ring, com o Harry Potter. Né? Então, Lord of the Ring books are than Harry Potter books, ou seja, mais interessante. A palavra interessante em inglês é interesting, ou seja, olha só, interesting, uma palavra grande. Então, o que acontece? Eu tenho que colocar o more interesting, não mexo na palavra. Indo para a próxima, eu tenho aqui the tiger is heavier than a fox. Então, o tigre é mais pesado do que uma raposa. Né? Tem o heavy que é pesado, heavier, mais pesado. Today is hotter than yesterday. Então, hoje está mais quente do que ontem. The girls are happier than the boys. As garotas são, plural aqui, mais felizes do que os garotos, meninos. Tá? Aqui eu estou comparando a Alicia com a Kate. Então, para mim, né, na opinião da pessoa que escreveu, a Alicia ela é more beautiful than Kate. Beautiful, olha só, palavra grande. Então, o adjetivo grande tem que colocar o more. French is more difficult than English. Okay? A palavra difficult é uma palavra grande, ou seja, não mexo na palavra, acrescento o more antes. E Russia is larger than France. A Rússia ela é maior do que a França. Aqui o seguinte, eu tenho I am worse at math than my best friend. Eu sou pior em matemática do que o meu melhor amigo. Vejam que o adjetivo bad ele tem a forma irregular de comparação. Love is more important than money. O amor, né, é mais importante do que o dinheiro. Então aqui ficou claro que o adjetivo important é bem grande, né? Então não dá para a gente mexer nele, tem que colocar o more primeiro. E o último exercício, his car is cheaper than mine. O carro dele é mais barato do que o meu. Cheap, barato, cheaper, mais barato. Se ficou alguma dúvida com relação aos exercícios, novamente procurem, né, depois manda mensagem para poder tirar as dúvidas. Depois que a gente viu então os comparativos de superioridade, vocês vão agora ver os comparativos de igualdade. Então a gente comparava uma coisa que era maior que a outra, melhor que a outra, enfim, sempre mais alguma coisa que a outra. Agora a gente está comparando que uma coisa é igual à outra. Como que a gente faz essa comparação? A gente usa as expressões, as palavras as mais adjetivo mais as. Tá bom? Então, para fazer a comparação com grau de igualdade em inglês, usamos o adjetivo entre os termos as. Olha o exemplo. Mary is as beautiful as her mother.
a Mary é tão bonita quanto a sua mãe. Então percebam que esse as é mais ou menos tanto quanto. Sempre em português a gente traduz com essa expressão, tanto quanto. Ok? E importante, neste caso de igualdade, os adjetivos não precisam ser alterados, colocando qualquer coisa, er, etc. Mesmo adjetivos pequenos, ou seja, esse modo é um pouco mais fácil, porque você não tem que mexer no adjetivo, você só vai escrever o adjetivo do jeito que ele é, tá bom? Olha o exemplo, ó. Eu tenho o adjetivo old, que é um adjetivo pequeno. Se fosse no caso do comparativo, eu teria que alterar, colocar older. Mas como não é um comparativo de superioridade, é de igualdade, eu usei o as aqui, ó, as e as, eu não tenho que mexer nesse adjetivo. Então eu escrevo ele da mesma forma como ele está na sua maneira normal. Então, Leo is as old as Paul. O Leo é tão velho quanto o Paulo. Ok? E como que eu faço para comparar no modo negativo? Ou seja, eu quero falar que uma pessoa não é tão quanto outra pessoa. Vamos lá, é só a gente usar o not. Olha o exemplo. Michelle is not as tall as Lúcia. A Michelle não é tão alta quanto a Lúcia. Ok? Atenção novamente. É muito importante observar que se a frase está no singular ou no plural, pois se estiver no plural usamos o is, ou melhor, eu coloquei ao contrário de novo, então preste atenção nesse detalhe aqui, eu inverti. Se estiver no plural, usamos o are. E se estiver no singular, usamos o is. Então, aqui no lugar de plural, leiam singular, tá? Se estiver no singular, usamos is. Se estiver no plural, aqui certinho, usamos are. Ok? Seguindo adiante. Comparativos agora de inferioridade, ou seja, quando eu quero falar que algo ou alguém é menos do que alguém ou algo. Vamos lá. Para fazer o comparativo de grau de inferioridade, usamos a palavra less antes do adjetivo principal que a gente vai usar. Olha o exemplo. Detalhe, também não fazemos nenhuma alteração nos adjetivos, independente se eles são pequenos ou grandes. Então, segue a mesma regra do comparativo de igualdade. Então, não mexe no adjetivo, só coloca ele lá. Vamos ver então os exemplos. Olha lá. English is less difficult than math. Inglês é menos difícil do que matemática. Não mexi no adjetivo difficult, só acrescentei o less antes dele. Ok? Feito isso, pessoal, agora que vocês já sabem como funciona, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, vocês vão criar frases. Vocês mesmos vão criar essas frases usando os comparativos de igualdade e inferioridade. Tá? Podem usar do jeito que vocês acharem melhor. Né? Não coloquei aqui nenhum para você usar um comparativo de igualdade, outro de inferioridade. Vocês que vão, né, criar, vocês vão ter esse trabalho criativo aí. Respondam no caderno e aquele mesmo esquema, enviem a foto depois para mim. Tudo bem? Se tiver dúvidas, entre em contato comigo. Estou me achando já a central de atendimento, mas se tiver dúvidas, pode entrar em contato e até lá. Tchau, tchau.